Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui na Igreja Presbiteriana Maranata, convite do Victor, né? Com certeza a aprovação do pastor da igreja. Quem é o pastor da igreja mesmo, filho? É, seu pai. Neotinel, um abraço, viu? Deus abençoe a família, abençoe o secretário que está aí, né? É sempre bom acompanhar o secretário da UMP, né? Como é que é o nome do irmão mesmo? Kleber, né, Kleber? É uma alegria, Kleber, que bom. É sempre bom a gente poder acompanhar, né, os jovens, dando encorajamento, não é? E que Deus possa estar abençoando vocês por 36 anos, não é? De caminhada. Quer dizer que não são mais adolescentes, não é? 36 anos é uma igreja com jovens já maduros, não é? Para ser direcionada aí na vontade de Deus. A Sueli e o Osni, o diáconozinho da minha igreja, estão aqui comigo, né? Que benção, né? Não sei como é que eles souberam, mas que bom, né? Eles não sabem, mas o Antoniel é meu primo. Então o Antoniel ligou para você e falou: teu pastor vai vir aqui. Tá certo, queridos. Vamos abrir a palavra de Deus. Vou apertar aqui então, Antoniel, vamos ver. Liguei, está on aqui, está ligado. Vamos ver. Aqui, ó, acendeu a luzinha. Não. Sim, está aqui. Eu trago o meu, mas eu não achei na hora lá. Ah, aqui para cima? Não, é lá, ó. Mas foi lá. Você vai passando para mim então? Quem que vai ficar passando aí? Acho que é melhor, né? Não. Só funciona com o dono da casa, por isso. Antoniel. Tá bom, põe aí para mim, filho. Livro de Atos, capítulo 20, o versículo 7 ao verso 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o verso 7 ao verso 12. Diz assim a palavra de Deus: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir a viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhe falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Pai, obrigado, ó Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz. Pai querido, que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria e entendimento, ó Pai, para compreendermos a tua vontade. No nome de Jesus, amém. Então põe um tema aí para mim. É quando a insensatez invade o nosso coração. Então vou fazendo assim, você vai passando, tá bom? Aí. Existem, meus queridos, 3 grandes demandas na vida de uma pessoa, segundo o pastor Jonas Madureira. A primeira demanda, então, que eu quero mostrar de fato, é ser aquilo que outros querem que eu seja. É muito interessante, meus queridos, quando nós pensamos desta forma. É ser aquilo que as pessoas querem que eu seja. Eu não sou eu mesmo, mas o que a mídia disser, o que o homem disser, o que as pessoas disserem, o que elas gostariam de ser, elas transmitem isso a nós e nós então abraçamos isso. E nós fazemos isso de tal maneira para poder agradar as outras pessoas.
E quando nós pensamos assim, nós deixamos de ser nós mesmos. Quando nós pensamos então, puxa vida, eu tenho que agradar aquela pessoa, porque senão eu não vou fazer parte da mesa, eu não vou fazer parte daquele grupo. E isso está acontecendo demais, porque as pessoas estão em busca de uma maneira de estar juntos, de se aproximar, mas se ela topar fazer as mesmas coisas. Então nós podemos passar muito tempo tentando ser aquilo que as pessoas querem que a gente seja. Mas a segunda demanda, então, é ser o que eu quero ser. Ser o que eu quero ser é quando eu canso de ser aquilo que as pessoas gostariam que eu fosse, e eu passo, então, agora a dizer o seguinte: eu vou ser o que eu quero. Então agora eu não vou mais obedecer os meus pais, eu não vou mais obedecer a minha mãe, eu não vou mais saber da UMP, eu não quero saber o que o pastor disse, eu não quero saber o que o conselheiro disse, eu não quero fazer mais nada, eu quero ser aquilo que eu gostaria de ser. Só que quando eu faço desta forma, eu estou de uma certa forma anulando a minha vida. Nós cristãos, meus queridos, temos a maturidade de olhar para as Sagradas Escrituras e saber então o que é que Deus quer de nós. E é então nesse sentido que nós olhamos, porque nós esquecemos de reconhecer a verdade, nós esquecemos de olhar para que é a verdade, e quando nós dissemos, eu não quero ser mais aquilo que os outros querem que eu seja, mas eu quero ser o que eu quero ser, então eu deixo, meus queridos, de olhar na perspectiva do Evangelho, que é a terceira demanda. A terceira demanda é ser o que Deus quer que você seja. Essa é a posição, meus queridos, correta, de nós olharmos na perspectiva daquilo que está de acordo com a vontade de Deus. O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de você? Quando nós olhamos para o texto de Romanos, capítulo 12, o verso 2, ele diz, olha, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Você pode ser o que os outros querem ser? Em hipótese alguma. Você pode ser aquilo que você gostaria de ser, um jovem rebelde, um jovem onde não acata conselhos, um jovem que não quer saber do Evangelho. Você não pode ir por esse caminho. E você nem pode ser o que os outros querem que você seja. Mas o fato, meus queridos, é que nós precisamos ser uma pessoa que está no centro da vontade de Deus. E estar no centro da vontade de Deus requer de nós compromisso, requer de nós renúncia, requer de nós uma vida cristã autêntica, equilibrada, produtiva, e que o Evangelho que vai transformando a nossa vida, nos leva então a nós vivermos de acordo com a vontade dEle. Porque a sua felicidade não está naquilo que as pessoas querem que você seja. A sua felicidade também não está naquilo que você quer ser, mas a sua felicidade está exatamente quando você está no centro da vontade de Deus. Quando a insensatez, então, invade nosso coração, tudo que é diferente incomoda quem sempre é igual. Essa é a grande questão, e é desta forma, meus queridos, que nós devemos olhar. É na perspectiva do Evangelho, é na perspectiva daquilo que Deus tem preparado para nós. Nós cantamos, você pode cantar graça, mas se você não entender o Evangelho, você não entende a graça. Você pode cantar cânticos que exaltam o nome do Senhor, mas se você não compreender que você foi resgatado por este Evangelho, que você não merecia nada, nem o amor de Deus, mas é por causa do Evangelho, é por causa do seu Filho Jesus, é que nós temos livre acesso ao nosso Deus, não adianta. Então, quando a insensatez invade o nosso coração, quando eu olho para esse texto, eu olho para essa história, e a história desse jovem, meus queridos, pode ser talvez a sua história. Alguém, meus queridos, que está na casa do Pai, alguém que está na igreja, alguém que se envolve com a igreja, mas ao mesmo tempo está longe da igreja. A Cris, a minha esposa, diz o seguinte, que muitas vezes nós somos como aquele crente girafa. Nós estamos na igreja, o corpo está na igreja, mas a cabeça ela está fora da igreja. E é interessante que isso está aumentando a cada dia que passa.
Mas talvez, meus queridos, a pregação possa renovar o nosso coração, nossa mente nesta noite, porque quando a insensatez invade o nosso coração, eu quero colocar aqui 5 questões. A primeira dela, então, é que nos sentimos à vontade em lugares de risco. Veja que você olhando para essa história, você percebe que o apóstolo Paulo estava exortando a igreja. O apóstolo Paulo estava trazendo uma mensagem. Não sabemos qual era o motivo da sua exortação, mas o fato é que Paulo estava em visita à Macedônia e à Grécia, e ele estava ali trazendo o evangelho, estava falando da palavra de Deus. Era o primeiro domingo, então, o primeiro domingo do mês, vamos dizer assim, e ele estava ali trazendo a Santa Ceia. Mas antes da Santa Ceia, ele estava exortando. E diz o texto que Paulo pregou bastante naquele dia. E aquele jovem que estava ali, chamado Eutico, que estava na janela. E quando ele estava ali, sei lá onde estava o seu coração, mexendo no WhatsApp, mexendo no YouTube, mexendo no Twitter, sei lá. O que ele estava fazendo naquele momento não sabemos, mas o fato é que quando ele estava ali, ele poderia estar prestando atenção no Evangelho, poderia estar prestando atenção em Paulo, mas porque ele estava então na janela, diz que veio um sono sobre ele, e aquele rapaz caiu então da janela. E isso, meus queridos, trazendo para a nossa vida hoje, quando nós estamos, meus irmãos, na janela, quando nós pensamos que estamos caminhando de fato com Deus, é quando a insensatez invade o nosso coração, nos sentimos à vontade em lugares de risco, como este jovem. Imagina nós estamos na igreja e alguém fica pendurado ali na galeria, na grade dali para cá. O risco é muito grande. Ou alguém pendurado na janela, talvez porque tinha muita gente naquele lugar, mas com certeza poderia arrumar um outro lugar, mas ele, rapaz, estava ali. E essa história então nos traz, meus irmãos, trazendo para a nossa memória, é que muitas vezes, quando a insensatez invade o nosso coração, nos sentimos à vontade em lugares de risco. Estar na janela não é o melhor lugar. Foi lido aqui 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, tudo isso vai passar. Mas a palavra de Deus não vai passar. A palavra de Deus, meus queridos, ela é viva. A palavra de Deus, ela traz a nós, meus queridos, o desejo de nós nos aproximarmos de Deus. A palavra nos enriquece, a palavra é vida, a palavra do Deus eterno, meus irmãos, transforma a nossa vida de tal maneira que quando nós, então, nos sentimos fracos, ou quando a insensatez invade o nosso coração, que nós possamos estar atentos à voz de Deus, não ficarmos aí sentindo a vontade em lugares de risco. Nós percebemos então o que está acontecendo. Essa semana eu desci em Santos, eu tenho um tio meu de 64 anos, solteiro, mora em Santos há 20 anos, e domingo retrasado, ele estava na rua, talvez por volta da meia-noite, 1h da manhã, e foi levado para a Santa Casa de Santos. Alguém ligou para o SAMU e levou para a Santa Casa. Foi espancado. Não sabe o que aconteceu. Está lá hoje está fazendo 17 dias, está lá desacordado, com sonda, entubado, não fala, não sabe se ouve, está lá, vegetando naquele hospital. É a 3ª vez que eu vou lá. Ontem escorreu uma lágrima, bem pouquinha. O médico falou, talvez ele esteja ouvindo. E fizeram vários exames com ele, mas não tem como provar se ele está ouvindo. Mas o fato, ele está com o olho aberto, bem regalado, mas está lá. Talvez ele estivesse no lugar de risco. Porque como é que alguém é achado por 2 horas da manhã, esticado no chão, fazendo o quê? Por qual motivo estava lá? Não sabemos. Talvez, meus queridos, é a nossa insensatez. Porque quando o coração, ou quando a insensatez invade o nosso coração, nós nos sentimos à vontade em lugares de risco. Então eu fui até o bairro onde ele mora, a casa onde ele mora, e o rapaz que estava ali diz o seguinte: seu tio estava bebendo alguns dias atrás e até sem roupa estava na rua, nu na rua. E então alguém tentou tirar o cartão dele, e ele disse que não entregaria o cartão.
E é interessante como que esse rapaz sabe os detalhes. E eu fiquei pensando, é mesmo? E tentaram, porque o cartão dele é de aproximação. Falei, de aproximação? E minha prima estava junto e falou, como é que você sabe que o cartão dele é de aproximação? Já mudou a história. Então nós já temos um ponto. E agora vamos ter que desmiuçar esse ponto. Cuidado, meus queridos, porque quando a insensatez invade o nosso coração, nos sentimos à vontade em lugares de risco. Nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Nós precisamos estar comprometidos com o reino de Deus. O texto, meus queridos, de Deuteronômio, no capítulo 6, o verso de número 6, para que nós então estejamos sempre na vontade de Deus, ele diz assim que essas palavras que hoje te ordeno, ela deve estar aonde? No teu coração. Quando você lê Provérbios 4, 23, diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procede as fontes de vida. 1 Samuel 7,3, preparai o vosso coração ao Senhor. E como que está o nosso coração? Como que está a nossa vida? Como que está a nossa mente? Porque nós corremos o risco também. Nós nos sentimos à vontade em lugares de risco, quando a insensatez invade o nosso coração. Então nós esquecemos quem nós somos e passamos a ser aquilo que os outros gostariam que nós sejamos. E nós então perdemos a perspectiva do Evangelho. Nós perdemos a perspectiva do que é servir a Deus. Mas, segundo lugar, meus queridos, nós vamos perceber de que quando a insensatez invade o nosso coração, coloca aí, em segundo lugar, nós dividimos a atenção entre o altar e o mundo. Veja bem, a vida cristã é tomada por um sentimento humano. Não vivemos a vida cristã como deveríamos, porque nós passamos a dividir a mente e o coração. Nós passamos então a dividir o sagrado do profano e a santidade e o pecado, entre o certo e o errado. Nós não estamos caminhando na perspectiva de Deus. Quando a insensatez invade o nosso coração, nós dividimos a atenção entre o altar e o mundo. Eu gosto de um versículo aqui de Jeremias, deixa eu ver se eu lembro dele aqui, se não me engano é Jeremias 15, o verso de número 17, quando ele diz a ti, deixa eu ver se eu acho ele aqui, Jeremias 15, não, eu sei que o versículo diz assim, olha, se tu te arrependeres, eu te farei voltar. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Capítulo 15, o verso 19. Portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Nós vivemos hoje, meus queridos, tempos difíceis. Você percebe que as pessoas estão tão envolvidas com a internet, estão tão envolvidas com as coisas do mundo, que elas se esquecem quem de fato elas são. Jovens que ficam tramando o que fazer num jogo. Como que você vai ganhar pontos hoje? Você vai ganhar pontos hoje, 1000 pontinhos, indo numa escola esfaqueando 3 alunos pelo menos. E o cidadão aceitou o desafio. Um dia desse, meu filho de 9 anos abriu a televisão, colocou num jogo e ele estava jogando com um colega da escola, lá do outro lado da cidade. Quando de repente ele falou assim, poxa meu, peraí meu, não estou conseguindo aqui, como é que eu faço e tal? Eu estou escutando ali, daqui a pouco eu entrei na sala e falei assim, o que você está conversando com quem? Eu estou jogando com o meu amigo, papai, por favor, não atrapalha não. Eu falei, não, peraí. Jogando com quem? Deixa eu saber quem é. Pelo amor de Deus, deixa eu saber quem é. E então era de fato amigo da escola. E era um jogo de carrinho, ainda bem que era um jogo só de carrinho. Mas eu já reuni a mãe e falei assim, olha, temos que prestar atenção, porque as coisas vão longe demais.
e nós paramos. Porque nós achamos que a família está reunida dentro de casa. E nós achamos que por ele estar em casa, está excelente. Aonde está o seu filho? Não, ele está aqui dentro de casa, ele está no quarto, mas está fazendo o quê? Ele está conversando com os amiguinhos dele. Não, olha, nós temos que estar bem atento a isso, porque quando a insensatez invade o coração, nós dividimos a atenção entre o altar e o mundo, entre o que é certo e errado, entre o sagrado e o profano, e entre a mente e o coração, e nós precisamos mais do que nunca pedir para que Deus esteja desvendando os nossos olhos, como o salmista, no Salmo 119, verso 18, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ontem, quando o pastor Aldemar pregou na nossa igreja ontem, e ele pregou sobre Neemias capítulo 4, e eu fiquei impressionado de ver, meus irmãos, a atitude de Neemias. Um homem, meus queridos, que buscava a Deus. Um homem que, quando soube da situação de Jerusalém, que estava queimada, que estava destruída, diz o texto lá que ele chorou e se lamentou por alguns dias, e imediatamente ele então fez o quê? Ele então vai e ora, durante alguns dias, ele jejua, e ele chega para o rei olha para ele e diz assim: por que você está diferente? Por que você está triste? E ele então conta a situação: é porque o meu povo está lá todo largado, e eu preciso ir até lá. Mas qual o objetivo e o propósito que Neemias foi? Diz o texto que Neemias foi lá para reconstruir Jerusalém, erguer os muros. Você não vai encontrar pessoas que vai sempre bater nas tuas costas e dizer: olha, estou contigo, viu? Tô com você, não é verdade? Muito pelo contrário. Lá diz o texto que Sambalate, Tobias e Gessi estavam com ele. E eles estavam ali para fazer o quê? Para contrariar Neemias. E o que me chamou a atenção foi quando ele diz no capítulo 4 que Neemias não desistiu, porque Neemias estava fazendo a boa obra. Nós estamos fazendo uma boa obra, nós estamos fazendo. Será que nós estamos fazendo? Será que nós estamos tendo compromisso mesmo com Deus? São 36 anos de caminhada, são 36 anos de história. Nós podemos estar exaltando o nome do Senhor, nós podemos cantar, mas muitas vezes, porque a insensatez, quando ela invade o nosso coração, nós muitas vezes corremos o risco de dividirmos a atenção entre o altar e o mundo, entre o altar e o sagrado. Quando nós adentramos naquela porta, para muita gente vai começar o culto. Mas o culto começa quando você sai de casa. O culto não começa quando a gente chega aqui, o pastor... Atenção, irmãos, vamos assentar, por favor. Dentro de 2 minutinhos vamos começar o culto. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça, começasse a ler a palavra de Deus, não é? As pessoas hoje querem saber quem ganhou. Se é o Palmeiras, se é o Flamengo, se é o Fluminense, seja quem for. E às vezes, meus queridos, no meio do culto, mandando mensagem um para o outro para saber. Então ele está dividindo entre o altar e o mundo. E isso não agrada a Deus, não serve. Nós precisamos agradar a Deus. Nós precisamos fazer como o salmista no Salmo 40, verso 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, porque dentro do meu coração está a tua lei. Quando a insensatez invade o nosso coração, em terceiro lugar, esquecemos que lugares altos exigem atenção redobrada. Vejam bem, Paulo estava pregando a palavra de Deus aqui, estava pregando a palavra de Deus, e quem está aqui na janela é um jovem. E olha o que aconteceu com esse jovem, diz o texto aqui que esse jovem caiu então da janela e morreu. Quando estamos à frente de qualquer trabalhos envolvidos, nós precisamos prestar bastante atenção. Nós vamos prestar atenção e ter uma mente realmente cheia do Espírito Santo de Deus, para nós, meus queridos, ter discernimento em relação a tantas coisas da nossa vida, porque é quando tudo fica em evidência. E quando as coisas começam a ficar em evidência, nós passamos então a ter crédito nisso, e nós achamos que isso é muito bom para nós, mas na verdade não é.
Então, quando a insensatez invade nosso coração, nós esquecemos que lugares altos exigem atenção redobrada. Ele estava acima, então, de Paulo. Ele estava num lugar ali que não era muito bem agradável para o momento, porque tudo tem o seu momento. Mas ele estava ali na janela. E, de repente, por ele estar ali na janela, precisava de uma atenção redobrada. E quem sabe você hoje não precisa dar uma atenção redobrada, quem sabe no seu namoro, quem sabe uma atenção redobrada no seu trabalho, os amigos em que você está cercado, talvez na academia, que muitos estão fazendo hoje, a mensagem no celular, o Facebook, a internet, o Instagram. Será que não precisamos hoje de uma atenção redobrada em relação a isso? Mês de maio, mês da família, nós temos orado, temos intercedido pelas famílias. Como que está a devocional? Nossa, como estão os jovens com as suas devocionais, com as suas leituras? Ontem morreu um dos maiores pregadores lá dos Estados Unidos, Tim Keller, 72 anos, esteve no Mackenzie em 2020. Ouvi e vi ele pessoalmente, um homem simples, mas um homem com uma cultura enorme, mas há uma vida de oração, que quando você olhava assim, parece que era um anjo que estava ali. Tamanha simplicidade, mas a intimidade com Deus. Começou a plantar uma igreja em 1989, ali em Nova York, em Manhattan. Começou, segundo a história, começou mais ou menos ali com menos de 40 pessoas. Um homem que deixou o seu legado. No dia 17 para o dia 18, saiu do hospital e a sua oração foi o seguinte: me leva para casa, me leva para casa, eu estou pronto, me leva para casa. E eu fiquei com aquela frase na minha mente: me leva para casa. 1998, quando eu estava no seminário já, pastor Gabriel lembra, meu irmão Giovanni estava lá no seminário. Quando ele passou mal na aula do reverendo Weber, imediatamente fomos para casa. Não teve condição de fazer a prova naquele dia. E passou alguns dias, ele então descobriu que ele estava com um linfoma. Não durou 4 meses, ele faleceu. E é interessante que quando faltou 5 dias, foi no dia 2 de fevereiro, 1 de fevereiro, ele morreu no dia 4 de fevereiro. No dia 1º de fevereiro de 98, eu estava lá com ele no hospital, quando ele disse... Eu falei, quer ir para casa? Ele... Porque ele não estava falando mais. E então ele ficou muito ruim no dia 2. E no dia 3, pela manhã, ele estava lá novamente, e eu cheguei pertinho dele e falei, o médico disse que não pode ir para casa. Ele segurou na minha mão e falou, e disse bem baixinho, eu estou indo para casa. No dia 4, ele foi para a casa do Pai. Nós não temos ideia ou não temos pensado muito sobre o céu. O que é o céu? O que é você estar preparado para o amanhã? Amanhã não nos pertence, não é verdade? Pode ser que um de nós aqui não esteja vivo amanhã, não sabemos. Mas a pergunta é, nós estamos preparados? Você está preparado? Nós estamos preparados? Porque estar preparado é isso. É você se sentir bem, é você ver o céu aberto. Aos 22 anos de idade, estava na casa da dona Margarida, uma irmã simples de 90 anos de idade. Nós fomos cantar no aniversário dela e eu cantei 1 ano mais de vida, guardou-vos o Senhor. E ela falou assim, Joel, eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Não ore para Deus me dar mais anos de vida. Ore para que Deus me leve, porque eu estou vendo o céu. Eu quero o céu. E ela falou, gostaria que vocês cantassem uma música para mim. Qual é, dona Margarida? O céu é um lindo lugar, cheio
de graça e sem par. O meu Jesus vou avistar, o céu é um lindo lugar. Passaram 7 meses, quando a dona Margarida me chamou. E ela disse: qual é o melhor lugar que nós devemos estar, Joel? Falei: no centro da vontade de Deus. E ela falou, segurando na minha mão: você vai ser um pastor, sabia? Eu falei: não sabia não, tirei a mão. Não estou sabendo nada não. Quando ela falou: você vai ser um pastor, pregue para os meus netos, Joel, que estão tudo fora da igreja. E passou mais umas 6 horas, dona Margarida descansou. E ela deixou uma carta, e a carta dizia o seguinte: aos meus familiares, quero dizer para vocês não ficarem preocupados, porque eu sei para onde eu vou. Eu estou com Jesus. Se porventura o Braga estiver lendo esta carta para vocês, ou o pastor Elmi lendo esta carta, ou o Joel lendo esta carta, é porque eu já estou na presença do Pai. Eu estou na presença do Pai. Já fazia 4 anos que eu estava orando para que Deus me levasse, porque o céu é um lindo lugar. Mas quando a insensatez invade o nosso coração, nós esquecemos que lugares altos exigem atenção redobrada. Como está o seu coração? Como está a sua mente? Como está a sua vida? Em quarto lugar, meus queridos, quando então a insensatez invade o coração, nós cedemos à vontade do corpo e da carne. E é interessante porque nós estamos no pleno século 21, nós ouvimos o Evangelho, nós ouvimos a palavra de Deus, e quando eu olho para esse texto, nós percebemos que esse jovem parece que era alguém que estava tão distante de Deus. Paulo estava pregando um dos menores sermões, mas Paulo estava exortando a igreja, e Paulo estava exortando, e aquele jovem então estava tão distraído, porque com certeza estava pensando fora da igreja. É quando eu e você também passamos muitas vezes por isso. O fato, meus queridos, é que nós não podemos deixar que isso venha acontecer conosco. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Mas quando a insensatez invade o nosso coração, nós cedemos à vontade da carne, como Sansão. Sansão era um jovem, meus queridos, nazireu de Deus. Um jovem que não podia beber vinho, não podia comer nada de coisa morta e não podia cortar o cabelo, pois ele quebrou as 3 regras. Um homem que quando seu pai, então, Manoá, orava dizendo: Senhor, qual vai ser o modo de viver do menino? Está lá em Juízes capítulo 13. Antes dele nascer, o pai já perguntou: Senhor, qual vai ser o modo de viver do menino? Aonde esse menino vai trabalhar? Qual vai ser a educação desse menino? O pai então orava pelo Sansão. E Sansão chegou, Sansão conhecia os mandamentos, conhecia as regras, conhecia o evangelho, conhecia tudo. Quando de repente ele chegou: papai, eu quero arrumar uma moça para mim, mas lá daquela aldeia. Filho, você tem que arrumar uma pessoa de Deus. Não, papai, de Deus eu não quero não, porque essas meninas de Deus não sabem nem conversar. Então eu vou arrumar de lá. E olha o que deu na vida de Sansão. Sansão perdeu a vida, porque o seu coração estava mais fora do que dentro da vontade de Deus. Porque quando a insensatez invade o nosso coração, nós cedemos à vontade do corpo e da carne. E o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, no capítulo 5, o versículo de número 23, o apóstolo Paulo diz assim, em Gálatas 5, 23, ele diz assim, eu vou ler primeiro o 21, ou o 20. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quem você alimenta mais? O espírito ou a carne? É interessante que eu vi um quadro há pouco tempo atrás,
uma ovelha, meia ovelha, um rosto metade ovelha e a outra parte lobo, né? E ele estava escrito embaixo: quem você alimenta mais é o que você é. Então, se a gente alimentar mais a carne, com as obras da carne, nós vamos ficar na carne. Se alimentar mais das coisas do Espírito, observando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, com certeza você vai ter vitalidade, então, para vencer as obras da carne. Mas como que está o nosso coração? Em quinto lugar, nós passamos então, meus queridos, desapercebido das coisas do reino. É exatamente o que aconteceu com este jovem. Porque enquanto Paulo pregava, diz o texto que ele estava ali, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Quando a insensatez invade o nosso coração, passamos desapercebidos das coisas do reino. Há uma preocupação geral hoje. Porque muitos hoje estão, meus queridos, vivendo exatamente isso. Pode estar no louvor, pode estar no ministério, pode estar na liderança, mas está muitas vezes com o coração longe do reino de Deus. Não compreenderam o reino de Deus. Não sabe versículo mais de cor, não sabe fazer oração, não se pede para fazer uma oração, não é? Uma vez eu pedi para fazer uma oração na outra igreja, ali em Poços de Caldas, e a pessoa levantou: pastor, eu agradeço, eu vou passar para minha namorada fazer a oração. E todo mundo olhou assim: como é que é isso, né? Agradeço a oportunidade, pastor Gé, mas eu vou passar para minha namorada. Porque quando a insensatez invade o nosso coração, nós não estamos preocupados com as coisas do reino de Deus. E o reino de Deus está próximo. Ele chegou. É Jesus. A Bíblia diz que o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Ele está no meio de nós. E nós precisamos, meus queridos, cada dia mais ser parecido com Ele. Nós precisamos cada dia mais ler o Evangelho. Nós precisamos cada dia mais nos envolvermos com as coisas do reino de Deus e não das coisas do mundo. Porque tudo vai passar, mas as coisas eternas, elas vão perdurar, com certeza. Quando Jesus chegou para os seus discípulos, diz: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for, serei contigo e tu comigo. Imediatamente, um jovem, um discípulo, chamado Tomé, disse para ele: Senhor, Filipe, Senhor, só pode mostrar o Pai? E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Passou mais um pouquinho, o outro falou assim: Senhor, só pode mostrar o Pai? E Jesus falou assim: Filipe, há tanto tempo estou convosco, como diz, mostra-me o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Isso demonstra, quando a insensatez invade o nosso coração, nós passamos desapercebido das coisas do reino. Não volte para casa sem perceber quem você é. Você é um crente, você é um cristão, você é servo do Deus Altíssimo. Nós podemos ser, meus queridos, como Josué, nós podemos ser como José, nós podemos ser como Daniel, nós podemos ser como os amigos de Daniel, mas nós não podemos ser aquilo que os outros querem que nós sejamos. Nós não podemos ser aquilo que eu gostaria de ser como Sansão, não podemos ser aquilo que eu gostaria de ser como o jovem, o filho pródigo e o filho mais velho também, que não perceberam então as coisas do reino, o que é que o Pai queria para a vida deles e o que é que Deus requereria para a vida deles, como nós podemos perceber hoje aquilo que Deus requer de nós. Mas em último lugar, quando a insensatez invade o nosso coração, nós ficamos inertes à situação do próximo. Quantas coisas vão acontecendo e nós vamos passando desapercebidos. É interessante porque quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que o apóstolo Paulo parou o sermão, e diz o texto que o apóstolo Paulo então foi até aquele menino, verso 10, descendo porém Paulo, inclinou-se sobre ele, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo,
partiu o pão e o comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz, sentiram-se grandemente confortados. Será, meus queridos, que nós reconhecemos a dor do próximo? Há um cântico dos vencedores por Cristo que eles dizem assim, é antigo, só o pastor Gabriel vai saber. Ama o teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Quem é a pessoa que você precisa ajudar hoje? Quem é a pessoa que está próximo de você? Não é só questão de ajuda humanitária. Quantos jovens que estão aí perdidos, sem solução, sem nada. Estou lá na capelania empresarial, lá na Sexta Real, em São Bernardo do Campo, e conheci um jovem há 15 dias atrás, há 20 dias atrás, o João. O João foi consagrado ao budismo, e João está trabalhando lá por misericórdia e graça. E João, então, direto, ele falta no emprego. Quando ele falta, a turma já sabe. E então estive lá na casa dele, no quarto dele, falando com o João. Falei, João, o que está acontecendo? Ah, pastor, ele fala muito alto. Pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, sabe? Mas eu quero ficar aqui no quarto. Só pode ficar aqui comigo, por favor? Falei, tá bom, fica um pouco aqui, mas está na hora de você levantar, né? Tomar um banho, já está fedendo. Vamos fazer alguma coisa aí, meu amigo. Vamos lá, levanta aí. Não, pastor, eu quero ficar aqui. Só pode explicar uma coisa para mim? É que eu estou tendo uns pensamentos, sabe? Que eu não preciso ter amigo, não vou ter amigos, e que é para me tirar a vida que vai ser melhor. Será que eu posso fazer isso? Falei, não, pelo amor de Deus, rapaz, o que é isso? Levanta aí imediatamente. Deu uma chacoalhada nele. Vamos lá tomar um banho, vamos lá. Quinta-feira agora, cadê o João? Pastor, eu continuo tendo aqueles mesmos pensamentos. O senhor pode orar por mim, por favor? Porque eu agora estou sentindo um medo muito grande. E agora eu não sei, eu estou lendo a Bíblia que o senhor me deu, agora eu estou confuso. Eu não sei se eu aceito Jesus ou continuo no budismo. Eu falei, é lógico que eu tenho que aceitar Jesus. Jesus é a solução, Jesus é a esperança, Jesus é a alegria, Jesus é a paz. Abra aqui João 5:24. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Você crê em Jesus, João? Eu vou pensar, pastor, na outra quinta o senhor fala comigo de novo, porque eu vou ler um livro aqui do budismo, porque eu estou lendo as duas agora. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não faça isso, rapaz. Mas duas pessoas da empresa conversaram com o João. E quando o João falou o seguinte, vocês podem orar por mim, ele falou, não, João, agora eu não posso. Eu vou ligar para a minha igreja e pedir para eles orarem por você. Quando a insensatez invade nosso coração, nós ficamos inertes à situação do próximo. A necessidade hoje dos jovens se aproximarem de jovens não cristãos está cada vez mais difícil. Porque os nossos jovens não estão conhecendo o Evangelho. Nossos jovens, às vezes, têm até medo da morte. Têm até medo e não sabem distinguir se é salvo ou não. Conversei com uns 3 da minha igreja, um deles disse o seguinte, eu não sei se eu sou salvo ainda. Eu falei, então eu vou te bater agora. Por que será que nós estamos vivendo esse tempo tão difícil? Porque as pessoas não estão buscando mais a Deus. Porque as pessoas estão cada dia mais distante de Deus. Que a mocidade dessa igreja seja uma geração com coração sensato. Uma geração que busque a Deus. O salmista no Salmo 78, eu gosto do Salmo 78, e eu iria pregar ele aqui, depois eu mudei aqui. Porque o Salmo 78 fala de uma geração que conheceu a Deus, que saiu do Egito, que passou por várias provações e Deus tem abençoado a vida deles. Mas eles se esqueceram de Deus, eles esqueciam de Deus assim,
de uma semana já esqueciam de Deus. O maná que vinha sobre eles, a água que vinha sobre a rocha, o mar que foi aberto. Passou alguns dias eles esqueceram. Eles fizeram um bezerro de ouro. Eles passaram por deserto 40 anos. E o Salmo 78, verso 8 diz assim: e que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, e cujo espírito não foram fiel a Deus. Que esta mocidade daqui da igreja de Maranata continue sendo fiel a Deus. Que vocês continuem buscando a Deus. Não deixe que a insensatez invade o seu coração. Não deixe que o mundo seja algo extraordinário na sua vida. Porque seguir Jesus é o melhor projeto de vida. Quem segue Jesus tem tudo. Sem Jesus não dá para viver. Feche os seus olhos. Quem sabe você está sentado na janela. Quem sabe você está pensando: puxa vida, faz tanto tempo que eu estou aqui. Eu não sei o que eu faço mais, não sei se eu sirvo a Deus, ou estou em dúvida quanto à minha fé. Procura o pastor, procura alguém maduro na fé, procura o conselheiro, procura o pastor, procura um presbítero. Não volte para casa sem você entender o que é o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus, o Evangelho transforma a vida. Paulo chegou a dizer em Romanos 1, verso 16, que eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Que você tenha a sensatez de pelo menos confessar o seu pecado e de viver uma vida com Deus. Pai eterno, nós somos gratos a Ti, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de buscar o Senhor. Pai querido, o Senhor que sonda o nosso coração, como nós cantamos. Sabe, ó Deus, a minha mente, esquadrinha o meu andar e o meu deitar. De longe penetra os meus pensamentos. A palavra me nem chegou à língua e Tu já sabes, Senhor. Que o Senhor nos assiste, ó Pai, a cada dia. Abençoe-nos, ó Deus, para que possamos ter um coração sensato e de glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.